Boa tarde, Rebeca, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigado. Rebeca Oliveira, se apresente para o nosso telespectador internauta. Quem é Rebeca? A Rebeca é uma jovem de 24 anos de idade, mãe de solo de 5 crianças, aonde vir para Camaçari foi uma aventura, né? Quando eu cheguei dentro de Camaçari, eu não tinha nada nem ninguém. A gente saiu de lá apenas com um baldezinho. Saiu de onde? Saiu do interior de Salbara. Apenas com um balde com alguns quilos de comida, e aí a gente veio à luta. Sempre fiz de tudo um pouco. Aos 9 anos de idade, vendia trufas na cidade, vendia caldo de sururu na praia, vendia sardinha no espeto. E aí, já comecei a entender, né? Bem novinha. De fato, tudo aqui em Camaçari era muito novo, porque eu nunca fui de cidade grande. E comecei aí estudando, tendo conhecimentos, aonde desenvolvendo meus salgados, que eu via minha mãe fazendo bolo desde pequenininha para mim, para meus irmãos, questão de aniversário. E eu fui aprendendo, sempre fui muito curiosa. E aqui eu comecei a botar em prática tudo que eu já tinha aprendido quando criança no interior, para uma maneira de sobrevivência para mim e os meus filhos. Olha, essa é um pouquinho de mim. Essa é um pouquinho não, essa já deu para mim aqui, já uma gama de histórias aqui para a gente dialogar o programa inteiro, não é? Para você que está chegando agora, ela deu apenas um spoilerzinho do que é a vida dela. Ela falou até negócio, como é? Sardinha no espeto? Chamam de rabo aberto. Sim, rabo aberto agora eu sei. Ela falou sardinha pra gente aqui. Sardinha é aquelas que vai na latinha, né? Aí eu falei, tudo querendo pra que sardinha é essa aqui na cara? Então, eu sou do Bahia que gosta de sardinha. Aí eu fiquei na cabeça, rabo aberto, aí tudo bem. Aí eu sei, coisa é delicioso. E você é nova. E já fazer esse monte de coisas assim que você disse aí. Você já vendeu trufa, já vendeu rabo aberto, já vendeu bolo, já... Caldo. Rapaz! De tudo um pouco. Na verdade, isso aí é só um pouquinho, né? Eu já fiz cabelo, sou formada em design de sobrancelhas, fazia unha, de tudo para que meus filhos não passassem necessidades. Sempre fui trabalhadora, sempre corri atrás. Maravilha, viu? É a famosa sangue no olho, né? Quem quer trabalhar vai procurar a forma de trabalhar com honestidade. Agora, quando foi que você começou mesmo a empreender? Porque tudo isso era informal, né? Sim. Você começou agora a empreender de verdade. Quando eu comecei a empreender de fato, foi quando eu olhei para o lado e para o outro que eu vi que eu não tinha mais saída. Eu não queria viver de pedir ajuda em CRAs, não queria passar por dificuldades com os meus filhos, porque nenhuma mãe quer isso para os filhos. E eu tenho algo que é muito precioso, que é o conhecimento. E eu entendi, eu tenho tudo, só preciso colocar em prática. Eu comecei a empreender ainda na frente de casa, de aluguel, eu moro de aluguel, mas antes, quando eu cheguei aqui na cidade, foi no Burissatuba, onde eu percebi que não vendia nada na rua, coloquei uma banquinha e comecei a vender aqueles lanchezinhos de R$1, que na época estavam muito famosos. Na época dava para vender de R$1. E aí eu comecei a fazer, o povo começou a falar que era gostoso, perguntou se eu fazia para aniversário. E eu lembro que eu virava a madrugada inteira, mesmo com as crianças. Nessa época eu tinha só inclusive são os especiais para acompanhamento. E eu passava a madrugada toda fazendo coxinha na mão mesmo. Foi quando eu comecei, de fato, a entender que dali eu poderia gerar, né, uma renda. Mas, muito antes disso, eu já catava siri, já ia buscar bebe fumo, porque eu sou filha de mãe e pai pescadores. E eu já sabia de tudo um pouco. Quando eu vinha do interior, eu já trazia já o sururu para fazer o caldo. E aí, sempre colocando em prática para que não viesse faltar o pão. Ia para a igreja com a vasilhinha do lado, com meus filhos atrás da vasilhinha do lado para vender o lanche. E os irmãos sempre abraçando. Naquela época ali, era tudo assim mais, vamos dizer, tinha mais amor ao próximo, né? E aí foi em diante. Parei, porque tive uma gestação de alto risco, mesmo evitando que alguns seguidores meus até, eles tem pessoas que vivem a mesma situação que eu. Mesmo evitando, tive uma gestação de alto risco. Porém, nunca parei de trabalhar. Eu parei de ir até os lugares andando. Comecei a vender dentro de casa. E desenvolvi uma página no Instagram chamada La Casa da Felicidade, que foi aonde eu comecei a vender as coisinhas e pedindo para os poucos que eu conhecia e divulgando. Aí mandava um pedaço de torta para uma pessoa que eu conhecia, mostrava um salgado para outra pessoa e devagarinho, ligando os pontos, um foi falando com o outro, é gostoso,
é saboroso. E devagarinho foi indo boca a boca, né? A famosa propaganda, aquela que realmente, de fato, faz efeito. Essa é a propaganda que faz o efeito, é o boca a boca. O pessoal diz que o propaganda dá certo aqui porque eu como de tudo que eu anuncio. E eu vou trazer seu bolo, viu? Com certeza. Gente, aqui a melhor propaganda é essa. O pessoal diz, eu vou lá naquele lugar que eu vi você comendo. Então a gente também faz essa propaganda boca a boca, como ela disse, e é o que dá um resultado gigante, porque aqui a gente divulga o seu produto, mas ao mesmo tempo, quando você passa para o segundo, para o terceiro, você vai se tornando uma rede multiplicadora, e você vai saber daqui a pouco como é que essa menina também é grande nas redes sociais, e pouca gente sabe aqui na cidade de Camaçari. Eu estou conversando com ela, Rebeca Oliveira, empreendedora da cidade de Camaçari. Agora você tocou num assunto que para mim é algo muito natural, porque minha mãe criou 6 sozinho. Eita, Meu glória. pai separou de minha mãe, 6 filhos pequenos, eu era o mais velho, com 6 anos de idade, para você ter uma ideia. E você, mãe solteira, mãe solo, 2 crianças, como é empreender com 2 meninos, 5 agora, né? Eu falando só dos gêmeos, né? Estou falando dos gêmeos, mas você já tem 5. Porque os gêmeos é mais recente, não é isso? Não, os gêmeos, na verdade, eles são os mais velhos, têm 8 anos de idade. Porém, eles fazem acompanhamento, que inclusive vai agora para o Natec, depois de anos na fila, esperando um neuropediatra. Eles vão fazer acompanhamento para saber se de fato eles têm o autismo ou o TDAH avançado, né? O mais novo é o mais conhecido nas redes sociais, é o Pitoco, o Rafael, que fez 11 meses ontem. Tenho também a Brenda e a Júlia. Ser mãe solo e empreender não é fácil, né? É muito difícil na realidade. Porque, assim, às vezes as pessoas verem o que está por trás da câmera. Isso. Elas verem a alegria, elas verem aquela mãe acordando cedo, levando ali as coisas para vender. Mas elas não sabem a madrugada que foi em claro para ela produzir. Ela não sabe a madrugada que foi em claro com o bebê chorando que não estava bem para produzir, né? Os choros até que a própria mãe teve. Porque, na verdade, empreender é uma luta todos os dias, diárias, né? E o que é mais doloroso é quando você vai empreender em um lugar onde você não é valorizado, onde você não é visto, onde você tem uma qualidade extrema, uma qualidade grande, você se dedica para fazer aquilo dali, e mesmo assim você acaba não vendendo. Isso é o mais frustrante, porque o gasto com 5 crianças é extremo, é muito grande. Mas eu sou aquela jovem que eu abortei todos os meus sonhos, mas eu não abortei os meus filhos. Sabe? 2 deles foi evitando, mas mesmo assim, eu tenho meus filhos como uma bênção. Porque se não fosse eles, eu não estaria nem aqui. Porque essa jovem que está falando com você já tentou também um suicídio. Não, eu ia perguntar agora sobre a questão de se você nunca pensou em desistir, porque você disse que tem 5 filhos. 5 filhos, mãe solo, com 5 filhos, e tendo que sair ainda para empreender e ainda sustentar esses 5 meninos, nunca pensou em desistir? Diversas vezes, várias vezes, mas eu não tenho essa opção. Desistir para mim ela não é uma opção porque tem 5 infâncias que dependem de mim. E eu tive a infância turbulenta, eu tive a infância tocada. Na verdade, aos 9 anos de idade, eu fui molestada. Então, para lidar com tudo isso hoje, vendo a minha família, vendo os meus filhos, é difícil. Eu não quero que os meus filhos passem por isso. Inclusive, por esse motivo, eu fechei aquele lado de Rebeca mulher, para dar um espaço ao Rebeca mãe, para viver em prol dos meus filhos. Então, o que eu peço hoje nas minhas redes sociais, você vai ver sempre. Eu não vou na rede social só pedir dinheiro. Eu peço que eles me ajudem compartilhando o vídeo, para que cheguem pessoas de Camaçari, para que eles comprem em minha mão, para que eles deem uma oportunidade. Eu fico até emocionada em falar em questão disso, porque só Deus mesmo e os meus seguidores fiéis acompanham diariamente a minha luta. E a luta dela é grande, é bonita e é diferente, viu? E vou dizer logo aqui, eu trouxe a Rebeca aqui por um vídeo que mandaram para mim nas redes sociais de um produto que ela fez e nesse dia não vendeu nada. E mandaram para mim e disseram, Edilson, rapaz, vê aí porque essa menina é daí, da sua cidade, e a gente segue ela aqui
e vê se leva ela aí. E entrei em contato com Rebeca, e Rebeca disse, posso ir aí sim, e a gente vai tocar nesse assunto ainda, porque a história de Rebeca é muito bonita, para a gente falar tudo em apenas meia hora. O povo está aqui na live, todo mundo dizendo que ela é guerreira, parabéns, você vai vencer, você vai fazer isso, fazer aquilo outro, mas vamos seguir aqui no nosso bate-papo, porque tem muita pergunta para você. Uma delas é uma mãe que está perguntando como é que você consegue conciliar a vida de empreendedora com 5 filhos. Para mim é delicado, viu, Adilson? Para mim é muito delicado, porque assim, quando as crianças, eles dormem, eles lá em casa, a gente não costuma ter uma rotina exata, de fato, uma rotina. Mas quando eu consigo conciliar eles dormindo, eles vão dormir, aí eu corro para fazer as coisas. Eu corro para organizar tudo, eu corro para bater as massas, eu corro para fazer as montagens, preparar para que no dia seguinte eu possa já estar ali finalizando e colocar para vender. Só que por várias vezes eu acabo fracassando nessa tentativa, porque o bebezinho ele requer muito de mim, inclusive é mais apegado. E aí quando eu vou botar os 3 menores para dormir, às vezes eu pego até no sono com eles, porque do cansaço extremo que é. Porque empreender não é só a questão do cansaço do trabalho ou do dia a dia. Acaba sendo um cansaço mental, físico e principalmente psicológico, porque você tem que se dar conta de tudo, se dividir em 1000 partes ao mesmo tempo. Olha, essa história é simplesmente demais. A gente precisa realmente conhecer um pouquinho mais de Rebeca e saber que tudo tem um motivo ou um objetivo, não é? Olha quem chegou ali, a Ellen Cristina, não é isso? Chegou